No dia do meu casamento, meu pai queimou meu vestido de noiva. Eu tinha 20 anos. Tava no quintal, de joelhos, com as cinzas do vestido branco voando na minha cara. E ele disse: "Agora tenta casar sem vestido. Vai na igreja de trapo." Por 20 anos, aquele homem me trancou dentro de casa como se eu fosse bicho. Me controlava a roupa, o cabelo, a voz. Eu não podia sair, não podia conversar, não podia sonhar. Ele dizia que era proteção, era posse. E quando eu finalmente fugi com o homem que me amava de verdade, meu pai cruzou 100 quilômetros de estrada para destruir o único dia de felicidade que eu ia ter na vida. Só que ele não contava com uma coisa. 6 mulheres que eu mal conhecia sentaram no chão da minha casa e costuraram um vestido novo em 5 horas, com renda de toalha de mesa e barbante de pedreiro. E eu casei, de cabelo solto, pela primeira vez na vida. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Que bom que vocês vieram me fazer companhia hoje. Que bom demais, meus amores. Cheguem pertinho, puxem uma cadeira. Se acomodem aí direitinho que essa vovó tem uma história comprida para contar e o coração cheio, cheio mesmo, transbordando de vontade de abrir para vocês. Vocês me encontraram aqui no meu quintal, nesse solzinho gostoso da tarde paraibana, regando meu canteiro de flores. Olhem só que beleza, meus filhos. Tem cravo vermelho ali na beirada, bem viçoso, de pétala grossa e cor viva, desses que parecem que tão pegando fogo de tão bonitos. No meio tem rosa branca, branca de verdade, branca de nuvem, que quando abre de manhã cedo com o orvalho, ainda nas pétalas, parece que foi pintada por anjo. E ali no muro dos fundos, subindo devagarzinho, o jasmim. O jasmim é o meu preferido, viu? Porque o cravo é bonito de ver, a rosa é bonita de cheirar, mas o jasmim é bonito de tudo, de ver, de cheirar e de sentir. Quando o sol começa a descer lá pelas 4, 5 da tarde e a brisa vem fresquinha do lado da serra, o jasmim solta aquele perfume doce, adocicado, que entra pela janela da cozinha e perfuma a casa toda. Perfuma o corredor, o quarto, a sala. Até a roupa no varal fica cheirando jasmim. O Valdomiro, meu marido, que vocês vão conhecer daqui a pouco, diz que a casa da gente tem cheiro de igreja no dia de santo. E eu digo que é melhor que igreja, porque é cheiro de jardim vivo, de terra molhada, de flor que a gente planta com a própria mão e que cresce porque recebeu carinho de verdade. Eu venho aqui todo fim de tarde com meu regador de alumínio. Esse aqui, ó, tá velho, amassado, descascando a pintura verde que ele tinha quando era novo, mas funciona que é uma beleza. Já tentaram me dar regador novo, de plástico, desses modernos com bico giratório? Eu não quis. Esse regador aqui foi o primeiro que eu comprei quando a gente se mudou para essa casa. Comprei na feira de Campina Grande, numa barraquinha de ferragem que ficava ali perto do Mercado Central, de um senhorzinho chamado Seu Toinho que vendia panela, enxada, balde e regador. Paguei uma mixaria. E esse regador viu nascer cada flor desse jardim. Viu eu plantar o primeiro cravo, a primeira rosa, o primeiro pé de jasmim. Ele é parte da história. E eu não troco história por plástico novo. Vou regando uma por uma, devagarinho, conversando com elas. Sim, meus queridos, eu converso com as minhas flores. Digo bom dia, pergunto como tão, elogio quando abrem bonitas, reclamo quando a lagarta come a folha. A dona Marinete, minha amiga do grupo de oração, diz que eu sou maluca de conversar com planta. Eu digo, maluca é quem conversa com gente ruim e acha que tá no lucro. Pelo menos flor não responde com maldade. Flor que recebe carinho floresce mais bonita. É igual gente. Gente que recebe amor de verdade floresce. Gente que recebe controle murcha. Eu sei disso porque eu murchei por 20 anos debaixo do controle de um homem. E só floresci quando fui regada com amor de verdade. Esse jardim aqui foi a primeira coisa que eu plantei quando a gente comprou essa casa, lá em 95. A primeira coisa. Antes de pintar parede, antes de arrumar telhado, antes de trocar a fiação velha, antes de colocar piso no banheiro. O Valdomiro me olhou meio assustado quando eu peguei a enxada e comecei a cavar a terra dura do quintal. Ele disse,
Mulher, a gente nem tem porta no banheiro ainda, e tu vai plantar flor? E eu disse: Valdomiro, porta no banheiro a gente resolve com um lençol pendurado, mas casa sem flor é só parede, e eu já vivi parede demais na vida. Agora eu quero cor. E ele riu, com aquele sorriso largo dele, aquele olho verde brilhando no sol de Campina, e disse: Então planta bastante, mulher, que eu quero muita cor nessa casa. E eu plantei. 30 anos plantando, 30 anos regando, 30 anos vendo nascer, morrer e nascer de novo. Igual a vida, igual a minha vida, que morreu tantas vezes e nasceu de novo tantas outras que eu já perdi a conta. Meu nome é Terezinha, Terezinha de Souza Machado. Tenho 68 anos e moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, no bairro Novo Cruzeiro. Essa casa amarela com jardim na frente que vocês estão vendo é minha. Minha e do Valdomiro. 3 quartos, uma cozinha grande com janela para o quintal, varanda com rede de balanço e esse quintal aqui atrás que é meu pedacinho de paraíso na terra. A casa foi o Valdomiro que construiu, tijolo por tijolo, com as próprias mãos de pedreiro. Cada parede dessa casa tem o suor dele. Cada reboco tem a marca dos dedos dele. Cada telha foi colocada por aquelas mãos grandes e gentis que são a coisa mais bonita que eu conheço nesse mundo. E cada flor desse jardim tem o meu coração plantado junto. Essa casa é a prova viva de que 2 pessoas que não tinham nada, uma mulher fugida e um pedreiro de bicicleta, podem construir uma vida inteira do zero, com tijolo, com suor, com flor e com amor. Campina Grande é cidade boa, meus queridos. Cidade de clima ameno no alto da Borborema, onde o frio de julho faz a gente puxar cobertor e esquentar com café grosso. Cidade de gente acolhedora, de feira grande que é famosa no Brasil inteiro. Tem de tudo naquela feira, meus filhos. Panela de barro, rede de dormir, queijo coalho fresquinho, rapadura do sertão, tempero em rama, galinha viva cacarejando dentro da gaiola, sandália de couro, chapéu de palha, erva para chá, reza para benzimento e conversa boa de graça. Tem o São João mais bonito do mundo, que é orgulho da Paraíba inteira e que atrai gente de todo canto. Quando chega junho, essa cidade vira uma festa só. Fogueira em cada esquina, forró em cada rua, bandeirinha colorida pendurada de poste a poste, cheiro de milho assado, de canjica, de pamonha, de bolo de milho verde com canela. O céu de junho em Campina é enfeitado de balão de papel e fumaça de fogueira. E eu e o Valdomiro, todo ano, todo santo ano, a gente vai pra rua. Mesmo velhos, mesmo com o joelho doendo, mesmo cansados, a gente vai. Porque forró é sagrado, e dançar forró com o Valdomiro é a minha maneira de agradecer a Deus por cada dia que eu tenho do lado desse homem. Cada forró que eu danço é uma oração. Cada giro que eu dou no salão é um obrigada, Senhor, por esse homem de olho verde que me tirou da prisão e me ensinou que dançar é viver. 46 anos de casamento, meus queridos. 46. Quase meio século com o mesmo homem. O mesmo olho verde claro que brilhava na mercearia do meu pai em 77 e que brilha até hoje quando me olha. O mesmo sorriso largo que faz rugas de alegria no rosto comprido dele. As mesmas mãos grandes e gentis que nunca, em 46 anos, em 16.790 dias, mais ou menos, se levantaram contra mim. Mãos que só construíram, mãos que só abraçaram, mãos que só acariciaram. Mãos que num dia de março de 1978 fizeram uma coisa que essa cidade nunca esqueceu. E é sobre esse dia que eu vim contar para vocês. É sobre esse dia que eu preciso falar. Porque essa história não é só minha. É de toda mulher que já se sentiu presa. É de toda mulher que já teve o sonho queimado. É de toda mulher que achou que não tinha saída e descobriu que tinha. A saída estava ali o tempo todo. Só precisava de coragem para empurrar a porta. Mas antes, meus amores, deixa eu fazer um pedidinho especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários.
De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? De que cantinho do Brasil ou do mundo vocês estão aí me ouvindo? De Campina Grande como eu? De São Paulo? De Lisboa? De alguma cidadezinha do interior que ninguém conhece, mas que é linda? Me conta. E em que horinha do dia vocês acharam esse vídeo? De manhãzinha cedo, com o cafezinho passado no coador de pano, depois do almoço naquela preguicinha gostosa de barriga cheia, ou de noitinha já na cama se preparando para dormir? Eu leio todos os comentários, viu? Todos, um por um. Com esses óculos de grau que eu comprei na feira, sim, meus óculos são da feira e enxergo que é uma maravilha. E fico tão feliz quando vejo gente de todo canto me mandando carinho. Me conta, viu? E se puder, dá um like nesse vídeo para essa vovó, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa aquele sininho de notificação, porque toda semana tem história nova dessa vovó aqui e cada inscrição, cada like, cada comentário me dá forças para continuar abrindo meu coração. Vamos criar uma corrente de carinho, meus amores. Corrente forte. De gente que se importa com gente. Bom, agora que a gente se conheceu e vocês já sabem quem é a Dona Terezinha do Jardim de Campina Grande, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar para vocês como essa história toda começou. Como essa vovó que vocês estão vendo aqui, de regador na mão e flor no quintal, um dia foi uma moça trancada dentro de uma mercearia no interior da Paraíba, com o cabelo preso e o sonho queimado. Para vocês entenderem o dia do vestido, vocês precisam entender primeiro de onde eu vim. Precisam conhecer Guarabira, precisam conhecer meu pai. E precisam entender o que é crescer dentro de uma casa onde o amor é confundido com posse e o cuidado é confundido com prisão. Eu nasci em 1958 em Guarabira, no Brejo Paraibano. Guarabira é cidade pequena, meus filhos, dessas onde todo mundo se conhece pelo nome, pelo apelido e pela fofoca. Onde a vida da gente é assunto de todo mundo. Cidade de feira de sábado, de igreja na praça, de calçada, onde os velhos sentam de tardinha com a cadeira de palha para ver o movimento e comentar quem passou, quem não passou, quem estava com quem e quem brigou com quem. Cidade bonita, cercada de serras verdes, com aquele ar úmido do brejo que faz a pele brilhar e o cabelo ondular. Terra de caju, de manga, de jaca madura caindo do pé, de mandioca grossa e milho verde. Terra onde o São João é sagrado e a quadrilha na praça é compromisso de honra. A casa onde eu nasci ficava numa rua de terra, perto da praça principal. Casa de taipa com reboco branco, telhado de telha colonial, 3 quartos apertados, uma sala com sofá de madeira coberto com pano de crochê e uma cozinha nos fundos com fogão a lenha que ficava aceso o dia inteiro. Tinha um quintal de chão batido com um pé de mangueira grande, um tanque de lavar roupa e um galinheiro com meia dúzia de galinhas que minha mãe criava para os ovos do café da manhã. Era casa simples, casa de gente que não tinha muito mais que não passava fome. Casa cheia de cheiro de comida, de barulho de galinha, de reza da noite, de silêncio pesado quando meu pai chegava. Meu pai se chamava Severino, Severino de Souza Cavalcante. Homem de respeito em Guarabira. Pelo menos era isso que todo mundo achava. Dono da mercearia Cavalcante, na rua principal, pertinho da praça. Mercearia grande para o tamanho da cidade. Vendia arroz, feijão, açúcar, farinha, querosene, cachaça, fósforo, cigarro, sabão, sal, tudo que o povo precisava no dia a dia. Prateleiras de madeira do chão ao teto, balcão de madeira polida, balança de ferro no canto, cheiro de grão misturado com cheiro de querosene e cachaça. Homem de terno escuro e gravata no domingo, que ia na missa na igreja matriz sem falta, sentava na primeira fila, cantava os hinos com voz firme, apertava a mão do padre, cumprimentava o prefeito, pagava dízimo gordo que todo mundo via. Membro da Legião de Maria, contribuinte da festa do padroeiro. Todo mundo dizia: seu Severino, homem de Deus, homem correto, homem de família, exemplo de pai. E ele era, do lado de fora, pro mundo ver. Na mercearia, na igreja, na praça, na feira. Um cavalheiro. Dentro de casa era outra pessoa. Dentro de casa, Severino era dono, não pai, dono. E tinha uma propriedade que ele vigiava mais que a mercearia,
Mais que o dinheiro, mais que qualquer coisa. Eu, minha mãe, Dona Lourdes, era mulher quieta, bonita, de olho grande e castanho e cabelo farto preto que ela prendia num coque baixo na nuca. Mulher que andava de cabeça baixa e voz mansa, que nunca levantava o tom, que nunca discutia, que nunca questionava. Mulher que tentava, dentro do possível, colocar um pouco de doçura naquela casa que era governada por medo e silêncio. Ela cozinhava que era uma bênção, meus queridos. Fazia aquele arroz de leite que derretia na boca, cremoso, com canela polvilhada por cima. Fazia o mungunzá de milho grosso com leite de coco, cravo e canela, que perfumava a casa inteira de noite. A tapioca fresquinha de manhã com manteiga de garrafa que escorria pelos dedos. O cuscuz de milho no prato de barro com ovo frito por cima. A macaxeira cozida com manteiga que era o lanche de toda a tarde. Minha mãe era dessas mulheres nordestinas que carregam o peso do mundo nos ombros e ainda encontram jeito de sorrir para os filhos. Ela me penteava o cabelo toda noite antes de dormir. Sentava na cama, me colocava entre as pernas e passava o pente de madeira devagar, desfazendo os nós com paciência, alisando mecha por mecha, e cantava uma cantiga baixinha que eu não lembro a letra, mas lembro a melodia até hoje. Era cantiga de ninar, de acalentar, de dizer: eu tô aqui, minha filha, eu tô aqui. Era o único momento de paz do dia. A mão da minha mãe no meu cabelo e aquela cantiga no escuro do quarto. O resto do dia era silêncio, era vigília, era meu pai controlando cada respiração. Minha mãe morreu em 1970. Eu tinha 12 anos. Foi doença comprida, daquelas que vai consumindo a pessoa devagar, tirando a cor do rosto, secando o corpo, apagando a voz. Durou meses, meses de cama, de chá amargo, de reza, de vela acesa, de vizinha vindo ajudar. Morreu em casa, na rede da sala, magra, amarela, com a mão agarrada na minha. A última coisa que ela disse para mim, tão baixinho que eu tive que colar o ouvido na boca dela, foi: Terezinha, não deixa teu pai te apagar. Não deixa teu pai te apagar. Essas foram as últimas palavras da minha mãe, e eu guardei. Guardei no fundo do peito, debaixo de tudo, como brasa escondida em cinza. E essa brasa, meus queridos, foi o que me salvou depois. Quando eu achei que ia apagar de vez, a brasa da minha mãe acendeu de novo e me mostrou o caminho. Quando minha mãe morreu, a última barreira entre mim e meu pai desapareceu. Porque minha mãe, mesmo calada, mesmo submissa, mesmo assustada, era um escudo. A presença dela entre eu e ele amenizava, distraía. Quando ele começava a apertar, ela intervinha baixinho, mansa, sem confrontar. Severino, a menina precisa respirar. E ele calava ela com um olhar. Mas por uns minutos, pelo menos, ele parava. Com a morte dela, não tinha mais ninguém para pedir calma. Não tinha mais escudo. Não tinha mais cantiga no escuro. Só eu e ele naquela casa. E o controle que já era forte virou total. Éramos só eu e meu pai. E Guarabira era minha prisão de paredes abertas. A casa era a cela. A cidade era o pátio. E eu era a presa que todo mundo via, mas ninguém achava presa, porque a porta não tinha grade visível. A grade era invisível. A grade era medo. E medo, meus queridos, tranca mais forte que cadeado de ferro. Medo é a tranca que não precisa de chave, não precisa de cadeado, não precisa de corrente. Medo se tranca sozinho, e quem vive com medo vive trancado sem saber que está trancado. Acha que é normal, acha que todo mundo vive assim, acha que pai é assim mesmo, que é porque ama, que é proteção. Não é. Meu pai controlava tudo, tudo. Desde que eu me entendo por gente, ele decidia o que eu vestia, como eu prendia o cabelo, aonde eu ia, com quem eu falava, quanto tempo demorava, o que eu comia, a que horas eu dormia, a que horas eu acordava. Saía tinha que ser abaixo do joelho, sempre. Blusa tinha que ter manga, sempre. Cabelo tinha que estar preso, sempre, num coque apertado ou numa trança rente à cabeça.
Se eu soltasse o cabelo, e meu cabelo era comprido, ondulado, castanho escuro, bonito, herança da minha mãe e da minha avó, ele mandava prender na hora. Cabelo solto é de mulher da vida. Era o que ele dizia. E eu prendia. Sempre prendia. Porque desobedecer era pior que obedecer. Desobedecer era cinto. No braço, nas costas, em lugar que a roupa comprida cobria. Em lugar que ninguém via. Porque Severino era inteligente. Severino batia onde não aparecia. Para fora, a filha do seu Severino era a moça mais recatada de Guarabira. Para dentro, era a moça mais presa. Eu não podia ir em festa nenhuma. Nenhuma. São João, a maior festa do sertão, a festa que o Nordeste inteiro espera o ano inteiro, que é a razão de viver de metade da Paraíba. Eu assistia pela janela. Pela janela do quarto, com a luz apagada para ninguém me ver olhando. Via as fogueiras na praça, as labaredas subindo para o céu escuro, as fagulhas flutuando como vagalumes. Via as bandeirinhas coloridas tremendo no vento. Ouvia o forró tocando, sanfona, zabumba e triângulo ecoando pelas ruas de terra. Via as moças da minha idade dançando, rodando, rindo, com saia colorida e cabelo solto ao vento. Via os casais se abraçando, se beijando perto da fogueira. Via a vida acontecer, e eu na janela, com o cabelo preso, com a saia abaixo do joelho, com a luz apagada, olhando a vida acontecer do outro lado do vidro como quem assiste filme triste, porque a personagem principal estava presa e ninguém no filme sabia. Eu trabalhava na mercearia do meu pai, de tarde, atendendo no balcão. Sem salário. Trabalho de filha, ele dizia. Como se filha fosse empregada que não merece pagamento. Eu pesava arroz no saco de papel, cortava a rapadura com a faca grande, media querosene na lata, anotava fiado no caderno de capa dura, dava troco, varria o chão, arrumava as prateleiras. E ele ali, atrás de mim, vigiando. Vigiando quem entrava, quem olhava para mim, quem sorria para mim, quem puxava a conversa. Se algum rapaz da cidade olhasse para o meu lado com qualquer interesse, qualquer olhar que durasse mais de 2 segundos, meu pai notava. E de noite, em casa, vinha o interrogatório. Quem era aquele rapaz? Que ele queria? Tu olhou para ele? Tu sorriu? E eu dizia que não, não, não. E mesmo assim vinha a punição. Porque no mundo do meu pai, a possibilidade de eu ter olhado já era motivo suficiente. A adolescência passou assim, entre a mercearia, a casa, a janela e o silêncio. Eu ia na escola de manhã. Meu pai me levava de manhã cedo e me buscava na porta quando acabava. Na porta. Se eu saísse 5 minutos atrasada porque a professora pediu para eu ajudar a apagar o quadro, ele já estava de cara fechada. Que tu estava fazendo lá dentro? E eu tinha que explicar. Sempre explicar. Cada minuto, cada passo, cada respiração contada. Eu vivia prestando conta da minha própria existência, como se existir precisasse de autorização, e no mundo do meu pai, precisava. Mas dentro de mim, meus queridos, dentro de mim, tinha uma coisa que meu pai não conseguia controlar. Por mais que ele controlasse minha roupa, meu cabelo, minhas pernas, minha boca, meus olhos, ele não conseguia controlar o que eu pensava. Não conseguia entrar na minha cabeça e apagar o que existia lá dentro. E lá dentro existia um sonho pequeno, quieto, escondido no fundo do peito, que eu alimentava em segredo como quem cuida de brasa debaixo de cinza. A brasa que minha mãe acendeu com as últimas palavras dela. O sonho de ser livre, de sair daquela casa, de soltar o cabelo e sentir o vento, de ouvir rádio, de dançar forró na praça, de escolher minha própria roupa, de olhar para alguém e sorrir sem medo de apanhar. O sonho de viver. Porque o que eu fazia naquela casa não era viver, era existir. E existir sem viver, meus queridos, é a forma mais cruel de prisão que existe, porque a pessoa tá de pé, tá andando, tá respirando, tá comendo, tá dormindo, mas não tá viva, tá funcionando. Igual máquina. Máquina não vive, máquina funciona. E eu funcionei por 20 anos dentro daquela mercearia.
Em 1977, quando eu já tinha 19 anos e achava que ia passar o resto da vida trancada naquela mercearia, pesando arroz e prendendo cabelo até ficar velha e cinzenta, apareceu um homem em Guarabira que mudou tudo. Mudou o rumo da minha história. Mudou o sentido da minha vida. Mudou até o ar que eu respirava. O nome dele era Valdomiro. Valdomiro Machado dos Santos. 23 anos naquela época. De Campina Grande, pedreiro. Veio para Guarabira trabalhar numa obra. A construção do novo mercado municipal. Equipe de 15 homens que ficaram 6 meses na cidade. Homem alto, 1,79 de altura, magro, braço comprido, mão grande. Cabelo escuro naquela época, todo cheio, jogado para o lado, com um jeito meio rebelde que combinava com o riso fácil dele. Rosto comprido, nariz reto, queixo forte. E o olho. Meus queridos, o olho daquele homem. Verde. Verde claro. Límpido. Cor de folha nova depois da chuva. Cor de rio raso com sol batendo no fundo. Raro no sertão. Ele dizia que herdou da avó paterna, que era descendente de holandês. Uma dessas histórias de família do Nordeste que a gente nunca sabe se é verdade ou lenda. Mas que o olho verde estava ali para provar que alguma coisa de diferente tinha no sangue daquele homem. Eu nunca tinha visto o olho verde de perto na minha vida, e quando vi, alguma coisa mexeu dentro de mim que eu não sabia explicar. Alguma coisa quente, agitada, bonita e assustadora ao mesmo tempo. Alguma coisa que eu não sabia o nome porque nunca tinha sentido. Depois eu soube que o nome era Esperança. Ele ia na mercearia do meu pai todo dia, todo santo dia, sem falta. Comprar cigarro, refrigerante, fósforo, querosene, qualquer coisa. Comprava o que tivesse. Comprava o que não precisava. Um dia comprou 3 caixas de fósforo. Ninguém precisa de 3 caixas de fósforo no mesmo dia. Comprava para me ver, porque eu atendia no balcão de tarde e ele sabia o horário. A primeira vez que ele me viu, parou no meio da frase. Tava pedindo cigarro pro meu pai. Seu Severino, me dá um maço de... E me viu atrás do balcão. E parou, a boca aberta, o olho verde arregalado. Como se tivesse levado um susto bonito. Meu pai percebeu, ficou duro. O que foi, rapaz? Quer o cigarro ou não? Quero. Continental sem filtro. Pagou. Saiu. Mas olhou para trás antes de cruzar a porta. E eu vi o olho verde pela primeira vez à luz do sol da tarde, entrando pela porta da mercearia. E a brasa que eu guardava no fundo do peito, a brasa da minha mãe, começou a esquentar. Meu pai percebeu na terceira visita. Me chamou de noite, no quarto, com aquele tom de voz baixo e firme que era pior que grito. Aquele pedreiro tá de olho em ti. Se eu souber que tu olhou para ele, eu te tranco nesse quarto até ele ir embora da cidade. Tu me entendeu? Entendi, pai. E eu não olhei. Pelo menos não quando meu pai estava vendo. Mas quando meu pai saía, para ir no banco, para ir na missa, para resolver coisa de fornecedor, para ir na casa de algum compadre, e o Valdomiro aparecia no balcão, eu olhava. E ele olhava. E a gente conversava. Rápido. 2, 3 minutos no máximo. O tempo de vender um refrigerante ou pesar meio quilo de açúcar. Conversas curtas, sussurradas, com um ouvido no cliente e outro na porta para ver se meu pai voltava. Conversas de nada e de tudo ao mesmo tempo. Tu gosta de música, Terezinha? Gosto, mas meu pai não deixa eu ouvir rádio. Não deixa ouvir rádio? Por quê? Porque rádio tem música de amor e música de amor dá ideia. Ele ficou em silêncio. Olhou para o chão. Depois me olhou de novo e disse: Teu pai controla tudo, né? Tudo. E tu aceita? Eu não tenho escolha. Ele me olhou, com o olho verde sério, sem sorriso, firme como parede que ele construía todo dia. E disse uma frase que ninguém nunca tinha me dito na vida. Todo mundo tem escolha, Terezinha. Às vezes a escolha é difícil, às vezes dói, às vezes dá medo, mas existe. Ninguém nunca tinha me dito que eu tinha escolha. Na minha cabeça, eu era do meu pai. Propriedade. Ia ser até ele morrer ou eu morrer. Não tinha porta de saída.
A prisão não tinha fim, e de repente um pedreiro de olho verde, com letra torta, mão grossa e cheiro de cimento, me dizia que a porta existia, que eu só precisava ter coragem de empurrar. E, meus queridos, aquela frase fez mais por mim do que 20 anos de silêncio. Aquela frase simples, dita num sussurro atrás do balcão de uma mercearia no interior da Paraíba, foi a primeira rachadura na parede da minha prisão. E por aquela rachadura entrou um fiozinho de luz, luz verde, cor de olho de pedreiro. A gente namorou escondido por 4 meses, escondido de verdade. Não era namoro de mão dada na praça, de sorvete na sorveteria, de cinema no sábado. Era namoro de bilhete. Ele deixava bilhete debaixo do saco de açúcar na mercearia. Escondido entre os sacos de 5 quilos, na segunda prateleira de baixo, onde meu pai nunca mexia porque era eu que organizava o estoque. Eu achava o bilhete quando ia repor o açúcar. Lia escondida no banheiro, trancada, com o coração disparado e as mãos tremendo. Respondia no mesmo papel, com a letra miúda e bonita que a escola me ensinou, e deixava no mesmo lugar no dia seguinte. 4 meses de bilhetes debaixo do açúcar. 4 meses de palavras escritas em papel amassado, dobrado em 4, com letra de pedreiro. Torta, grande, com erro de português que me fazia sorrir de ternura. Mas cada bilhete dizia coisas que eu nunca tinha ouvido de ninguém. Terezinha, tu é a mulher mais bonita que eu já vi na vida. E tu mereces ser livre. Livre. A palavra que eu mais queria ouvir e que mais tinha medo de sentir, porque querer ser livre quando se é presa é a coisa mais dolorosa do mundo. É como ter sede e ver o rio pela janela da cela. A água tá ali, brilhando, correndo, livre, e tu tá ali, seca, presa, olhando. Em novembro de 77, a obra do mercado terminou. O Valdomiro ia voltar para Campina Grande, e eu ia voltar a ser a filha do seu Severino trancada na mercearia, até Deus sabe quando. Ele deixou o último bilhete. Não debaixo do açúcar, debaixo do meu travesseiro. Como ele entrou no meu quarto, eu não sei até hoje. A casa tinha muro, tinha portão, meu pai trancava tudo de noite com cadeado, mas pedreiro escala muro. É o trabalho dele. O Valdomiro passou a vida subindo parede. Subir o muro do meu quintal deve ter sido o trabalho mais fácil e mais importante da vida dele. O bilhete dizia: Terezinha, eu vou embora amanhã, mas eu não vou sem tu. Eu quero casar contigo. Não é pedido, é decisão. Se tu quiser, me encontra amanhã às 5 da manhã na saída da cidade, estrada de Campina. Eu vou tá com o caminhão da obra. A gente vai embora junto. Se tu não vier, eu entendo, mas eu vou te esperar até o sol nascer. Eu li aquele bilhete 10 vezes, 20 vezes, deitada na cama, de noite, no escuro, com o coração batendo tão forte que eu sentia na garganta, no ouvido, nas pontas dos dedos. Tão forte que eu achei que meu pai ia ouvir no quarto dele, do outro lado da parede. Não dormi aquela noite. Fiquei olhando pro teto a noite inteira. Pro teto de telha colonial com teia de aranha no canto, pensando: se eu fosse, meu pai ia enlouquecer, ia me procurar por céu e terra, ia fazer escândalo na cidade, ia me achar em Campina e me trazer de volta. Ou pior, ia fazer algo com o Valdomiro. Se eu ficasse, ia ser a filha do seu Severino pro resto da vida. Saia abaixo do joelho, cabelo preso, janela de São João, mercearia sem salário, até meu pai morrer. E ele tinha 53 anos e saúde de ferro. Podia viver mais 30 anos facilmente. Eu ia ter quase 50 quando ele morresse. 50 anos sem ter vivido. 50 anos de máquina funcionando. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. Não deixa teu pai te apagar. Às 4:30 da manhã eu levantei. Peguei uma sacola de pano, coloquei 2 vestidos, uma sandália, uma escova de cabelo e o bilhete do Valdomiro. Não levei mais nada porque não tinha mais nada que fosse meu de verdade naquela casa. Saí pela porta dos fundos, a que dava para o quintal. Pisei no chão de terra batido descalça para não fazer barulho. Pulei o muro baixo do fundo, o muro que o Valdomiro tinha escalado na noite anterior, e fui, descalça,
Com a sacola na mão, no escuro da madrugada de Guarabira, andei até a saída da cidade. Estrada de Campina Grande, 5 da manhã, escuro ainda. Os grilos cantando. O cheiro de mato molhado de sereno. E lá estava o caminhão, parado na beira da estrada, motor desligado. E dentro do caminhão, o Valdomiro, sentado no banco do motorista, olho verde no escuro, esperando. Como prometeu. Eu subi, sentei, ele me olhou e disse com aquele sorriso calmo: "Bora? Bora." Ele ligou o caminhão, o motor roncou e a gente saiu de Guarabira, pela estrada de terra que levava para BR, para Campina Grande, para Liberdade. Eu não olhei para trás, não olhei para o retrovisor, não olhei para a janela, olhei para frente, para o asfalto, para o sol que estava nascendo atrás das serras, vermelho e dourado, nascendo, como eu. Fomos para Campina Grande. O Valdomiro morava numa casa alugada no bairro Bodocongó. Casa pequena, 2 cômodos, sem reboco por fora, chão de cimento grosso, telhado de telha vã que deixava passar o vento e às vezes a chuva. Cozinha com fogão a lenha, banheiro do lado de fora com caixa d'água em cima de uma torre de tijolo que o próprio Valdomiro construiu. Não tinha sofá, não tinha televisão, não tinha geladeira. Tinha uma mesa de madeira com 2 cadeiras, uma cama de casal com colchão de mola que rangia quando a gente se mexia e um guarda-roupa de compensado com a porta que não fechava direito. Era simples, era quase nada. Mas era dele. E agora era meu. E, meus queridos, eu preciso dizer uma coisa para vocês entenderem o que aqueles primeiros dias significaram para mim. Cada coisa era nova. Cada coisa pequena que para qualquer pessoa do mundo é normal, comum, sem graça, para mim era milagre. Era descoberta, era festa. Sair na rua sozinha era novo. Eu saía pela porta da frente e andava na calçada sem ninguém do meu lado vigiando, sem ninguém me puxando pelo braço, sem ninguém me esperando na esquina com cara de raiva. Eu andava, sozinha, no meu ritmo, parando onde queria, olhando para o que queria, e sentia o vento no rosto e pensava: isso é liberdade. Esse vento no rosto é o que as pessoas sentem todo dia e nem sabem que é presente. Ir na feira era novo. A feira de Campina era imensa, barulhenta, colorida, cheia de cheiro e de gente. Eu andava entre as barracas de boca aberta, tocando as frutas, cheirando as ervas, ouvindo os feirantes gritando o preço. Comprava o que eu queria, escolhia o que eu queria, sem pedir permissão, sem dar satisfação. Ouvir rádio era novo. O Valdomiro tinha um radinho de pilha em cima da mesa da cozinha. De noite, depois do jantar, ele ligava e sintonizava na estação de forró. E o som entrava na casa e enchia tudo. Sanfona, zabumba, triângulo, Luiz Gonzaga cantando, Dominguinhos tocando. E eu sentada na cadeira da cozinha ouvindo música pela primeira vez sem medo. Sem medo de que meu pai aparecesse e desligasse. Sem medo de que o rádio fosse motivo de castigo. Eu ouvia e chorava. Chorava de alegria. Porque música, quando a gente ouve depois de anos de silêncio, não entra só pelo ouvido. Entra pelo coração. Entra pela pele. Entra por cada poro do corpo e acorda tudo que estava dormindo. E soltar o cabelo. Meu Deus do céu, soltar o cabelo. Eu soltava o cabelo todo dia, todo santo dia. A primeira coisa que eu fazia de manhã era tirar o elástico, porque eu ainda prendia para dormir, por costume, por vício de presa. E soltar. Comprido, ondulado, castanho, caindo nos ombros, nas costas. Eu andava pela casa de cabelo solto, ia na cozinha de cabelo solto, varria o chão de cabelo solto, cozinhava de cabelo solto, e o Valdomiro olhava e sorria. Aquele sorriso largo, quieto, de quem tá vendo a coisa mais bonita do mundo, e dizia: "Tu fica linda de cabelo solto, Terezinha." Linda. Palavra que meu pai nunca disse para mim. Palavra que nenhum homem nunca tinha dito para mim. Palavra que eu ouvi pela primeira vez na vida com 20 anos de idade, dentro de uma casa sem reboco no Bodocongó, de um pedreiro de olho verde que me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa que existia. E para ele, eu era.
Meu pai descobriu no mesmo dia que eu fugi. Quando acordou e não me achou na cama, na cozinha, na mercearia, no quintal, procurou a casa toda, gritou meu nome, saiu na rua perguntando para os vizinhos. Alguém contou. Sempre tem alguém que conta. A filha do seu Severino fugiu com o pedreiro de olho verde. Saíram de madrugada no caminhão da obra. O escândalo correu Guarabira em 1 hora. Antes do meio-dia, a cidade inteira sabia. E Severino, o homem de Deus, o homem de respeito, o membro da Legião de Maria, teve que engolir a humilhação pública de ter a filha fugida com um pedreiro. E para um homem como meu pai, a humilhação era pior que a perda, porque ele não sentia falta de mim, sentia falta do controle, sentia falta da posse, sentia falta de mandar. Ele veio atrás, no mesmo dia. Dirigiu o carro dele até Campina Grande. Achou a casa do Valdomiro. Perguntou na obra. Alguém deu o endereço. Chegou no fim da tarde. Bateu na porta com força. O Valdomiro abriu. Meu pai olhou para ele, 10 centímetros mais alto e 20 anos mais novo, e disse com a voz trêmula de raiva: Eu vim buscar minha filha. Ela é menor. Ela tem 20 anos, seu Severino. Não é menor de nada. Ela é minha filha e tu roubou ela da minha casa. Eu não roubei ninguém. Ela veio porque quis. Pergunta para ela. Meu pai olhou para mim. Eu estava atrás do Valdomiro, na porta daquela casinha sem reboco, de cabelo solto pela primeira vez na frente do meu pai. E eu vi o rosto dele mudar. Vi a raiva, a veia do pescoço saltada, o olho injetado. O rosto que eu tinha medo desde que me entendo por gente. O rosto que mandava eu prender o cabelo, abaixar a saia, calar a boca, baixar os olhos. Terezinha, entra no carro. Agora. Eu olhei para o meu pai. Olhei para o Valdomiro. Olhei para a rua atrás do meu pai. A rua do Bodocongó, com as casas simples, com as crianças brincando, com o céu aberto de Campina Grande. E disse a primeira frase de desobediência da minha vida inteira. A primeira vez em 20 anos que a minha boca disse o que o meu coração sentia. Não, pai, eu não vou. O mundo parou. Os grilos calaram. O vento parou. Meu pai arregalou os olhos. Não de surpresa, de fúria. Fúria pura, crua, primitiva. 20 anos mandando e a filha diz não. Pela primeira vez. Na frente de um homem estranho. De cabelo solto. Ele avançou. Ia me puxar pelo braço como fazia sempre. O Valdomiro colocou o braço na frente. Braço de pedreiro. Comprido, forte, firme. Bloqueou meu pai como parede de tijolo. Seu Severino, o senhor não vai encostar nela. Não aqui, não na minha casa, não nunca mais. Se o senhor quiser conversar, a gente conversa como gente civilizada. Se quiser partir para a ignorância, eu sou pedreiro. Minha mão é pesada por profissão e eu não tenho medo de homem que bate em mulher. Meu pai olhou para o braço do Valdomiro, para a mão grossa e calosa, para o olho verde que não piscava, que não desviava, que não recuava, e recuou. Não por respeito. Meu pai não respeitava ninguém. Por cálculo, por inteligência de cobra. Sabia que ia perder na força. E Severino não perdia, nunca perdia. Então ele guardou a raiva, engoliu a humilhação e jogou a última carta que tinha. Tá bom, tu quer ficar com esse pedreiro? Fica. Mas tu não é mais minha filha, tu morreu pra mim. A partir de hoje eu não tenho filha, tu não existe mais. Virou as costas, entrou no carro, saiu cantando pneu na rua de terra do Bodocongó, levantando poeira que demorou para baixar, e foi embora. Eu fiquei na porta, olhando a poeira assentar, olhando o carro desaparecer na esquina, e senti uma coisa estranha. Uma mistura de alívio e de dor que eu nunca tinha sentido antes. Alívio porque ele foi embora. Dor porque aquela era a última vez que eu via meu pai. E mesmo depois de tudo, meus queridos, eu ainda queria que ele ficasse, que ele dissesse, eu aceito, que ele me abraçasse e dissesse, seja feliz, minha filha. Porque filha é assim. Filha quer o amor do pai, mesmo quando o pai não merece. É da natureza, é do sangue, é do coração burro que insiste em amar quem faz mal. Eu achei que tinha acabado, que ele ia me deixar em paz,
que morreu para mim, era o ponto final da história entre eu e Severino. Não era. Porque Severino não aceitava derrota, e ele já estava planejando como vencer de outro jeito, porque para homens como meu pai não existe perder a filha. Existe a filha foi roubada, e ladrão se pune, não com as mãos, com algo pior. A gente ficou junto em Campina. 2 meses vivendo como casal sem casar. Não tinha dinheiro para casamento, nem para aliança, nem para festa. Mas era feliz. A felicidade simples, pura, limpa, de quem sai da cadeia e descobre que o mundo é maior do que a cela. Que o céu é mais azul do que parecia pela janela. Que o ar é mais gostoso de respirar quando não tem ninguém controlando a respiração. Eu aprendi a cozinhar naquela cozinhinha de 2 metros quadrados, no fogão a lenha que soltava fumaça e fazia meus olhos arderem. Aprendi a fazer feijão no jeito campinense, com charque desfiado, coentro picado e nata de leite por cima. Aprendi a fazer cuscuz no pano, tapioca na frigideira de barro, arroz de leite no jeito da minha mãe. O Valdomiro comia tudo o que eu fazia com aquele apetite de pedreiro que trabalha o dia inteiro no sol e chega em casa com fome de 3 dias. E elogiava. Sempre elogiava. Tá bom demais, Terezinha. Tu cozinha igual tua mãe devia cozinhar. E eu sorria. Porque ser comparada com minha mãe era o melhor elogio do mundo. Em janeiro de 78, o Valdomiro me pediu em casamento. Formalmente. De joelhos, na sala da casa, chão de cimento, sem anel, sem flor, sem música, sem nada de luxo. Só ele de joelhos e eu de pé, de cabelo solto, de vestido simples, com os olhos marejados antes mesmo dele abrir a boca. Terezinha, eu quero casar contigo. No papel, na igreja, diante de Deus e de todo mundo. Para todo mundo saber que tu é minha esposa e que ninguém nesse mundo te tira de mim. Eu não tenho anel para te dar agora, não tenho dinheiro para festa grande, mas eu tenho essas 2 mãos aqui que constroem casa, constroem muro, constroem telhado. E com essas mãos eu vou construir uma vida inteira para ti. Aceita? Eu disse sim. Claro que disse sim. Disse sim chorando. Disse sim rindo. Disse sim ajoelhando do lado dele e abraçando aquele pescoço comprido de pedreiro e sentindo o cheiro de cimento e suor que até hoje é o meu perfume preferido no mundo. A gente planejou o casamento, simples, do tamanho do nosso bolso, que era pequeno. Igreja do bairro, a igreja de São José, no Bodocongó. 30 convidados, colegas de obra do Valdomiro e as vizinhas do bairro. Eu ia fazer o bolo. A vizinha da frente, Dona Socorrinha, ia emprestar o vestido de noiva dela. Vestido branco de renda que ela guardava num baú de madeira desde 65. Cheirava a naftalina, aquele cheiro forte de guarda-roupa de vovó, mas era lindo. Renda fina, delicada, trabalho de costureira de antigamente. Eu provei e serviu certinho. A Socorrinha era do meu tamanho, mesma altura, mesmo corpo. As alianças iam ser emprestadas do Tomás, colega de obra do Valdomiro, que era o padrinho e que emprestou a dele e da esposa para a cerimônia. A data ficou marcada, 11 de março de 78, sábado, 4 da tarde, e eu cometi um erro de coração ingênuo, esperançoso, teimoso. Mandei um convite para o meu pai, escrevi à mão, com letra bonita, num papel branco. Coloquei no envelope. Mandei pelo ônibus que fazia a linha Campina-Guarabira. Porque no fundo mais fundo, onde a menina de cabelo preso ainda morava dentro de mim, eu queria que ele viesse. Queria que ele me visse de noiva. Queria que ele me levasse no altar. Queria que ele olhasse para mim de vestido branco e dissesse: "Tá bonita, minha filha." Queria ser filha, mesmo do pai que eu tinha, mesmo do pai que me trancava, que me batia, que me controlava. Eu queria o amor dele. E é isso que dói mais, meus queridos. É isso que machuca até hoje, 46 anos depois. Que mesmo depois de tudo que ele me fez, eu ainda queria o amor daquele homem. Porque não existe ex-filha, não existe ex-sangue. O coração da filha quer o amor do pai mesmo quando sabe que não vai receber. É da natureza. E contra a natureza não tem razão que vença.
Ele não respondeu o convite. Nenhuma carta de volta. Nenhum recado pelo motorista do ônibus. Nada. Silêncio. Eu achei que não ia aparecer. Achei que morreu para mim era definitivo. Que ele tinha me apagado da vida dele como se apaga nome de caderno com borracha. Eu estava enganada. Severino não apagava. Severino queimava. 11 de março de 1978. Dia do casamento. Sábado. Sol de Campina Grande. Quente com brisa, céu azul limpo de nuvem. Daqueles dias perfeitos que o Nordeste dá quando quer mostrar que é o lugar mais bonito do mundo. Eu acordei às 5 da manhã, antes do galo cantar. Ansiosa, feliz, com o estômago embrulhado de emoção. O casamento era às 4 da tarde. Tinha a manhã inteira para me arrumar. O vestido da Socorrinha estava pendurado no guarda-roupa. Branco, renda fina, já sem cheiro de naftalina porque eu tinha arejado no varal por 3 dias, de manhã cedinho, antes de qualquer vizinho ver, para não dar azar. Às 7, o Valdomiro saiu. Vestiu a camisa de trabalho, calçou a sandália e disse com um sorriso de noivo: "Vou na casa do Tomás buscar as alianças e resolver umas coisas. Volto até às 10. Vai se arrumando, noiva." Me deu um beijo na testa e saiu assobiando. Assobiando forró na rua do Bodocongó de manhã cedo. O homem mais feliz de Campina Grande naquele dia. Às 8 horas, alguém bateu na porta. Batida forte, firme. Eu estava no banheiro lavando o rosto. Sequei as mãos no pano, ajeitei o cabelo e fui abrir. E era ele, meu pai, Severino de Souza Cavalcante, de pé na porta da minha casa, de terno escuro, gravata a bordo, sapato lustrado, cheiro de colônia, aquela colônia forte que ele usava no domingo para ir na missa, barbeado, cabelo penteado para o lado com brilhantina, como se tivesse vindo para uma ocasião importante, como se tivesse vindo para o casamento. Meu coração disparou, de alegria pura, infantil, boba, desesperada. Achei que ele tinha mudado de ideia, que tinha recebido o convite, pensado, chorado, se arrependido, que tinha vindo para o casamento, que ia me levar no altar, que ia ser pai. Pai, o Senhor veio para o casamento. Ele entrou sem responder, sem me abraçar, sem sorrir. Olhou para a casa, para o cômodo pequeno, para o chão de cimento, para o fogão a lenha, para o colchão de mola no canto. Olhou com aquele olhar de quem inspeciona, de quem avalia, de quem julga. Depois olhou para o quarto, para o guarda-roupa de porta aberta, para o vestido branco pendurado no cabide. A renda fina brilhando na luz da manhã que entrava pela janela. "É esse o vestido?" "É, pai. A vizinha emprestou. É bonito, né? É de renda. Da dona Socorrinha, que casou em 65 e guardou até hoje no baú. Ele não me deixou terminar. Foi até o guarda-roupa, pegou o vestido, tirou do cabide com um puxão, segurou no ar, olhou o tecido, a renda, o branco, olhou como se estivesse olhando para o inimigo e saiu para o quintal, com o vestido na mão. "Pai, que o senhor está fazendo?" "Pai?" Ele foi até o canto do quintal, onde tinha um monte de lenha, a lenha que o Valdomiro cortava para abastecer o fogão. Jogou o vestido em cima da lenha seca. Tirou do bolso do paletó uma caixa de fósforo, a mesma marca que ele vendia na mercearia. Fósforo Fiat Lux. Riscou. O palito acendeu, e ele jogou no vestido. "Pai, não. Pelo amor de Deus, não." A renda pegou fogo instantâneo. Tecido velho, seco, guardado em baú por 13 anos. Pegou como pólvora. Em 10 segundos o vestido inteiro estava em chamas, o branco virando preto, a renda virando cinza, as costuras derretendo, o trabalho de costureira virando fumaça, o sonho de noiva virando fuligem no ar quente de março. Eu corri para apagar, tentei jogar água, tentei puxar o vestido do fogo. Ele me segurou pelo braço, com força, com a mão de comerciante que não era pesada como a de vaqueiro, mas que apertava como garra. "Tu não vai casar, não com esse pedreiro, não com ninguém. Tu é minha filha,
e enquanto eu tiver vivo, tu não casa, tu é minha. Me soltou, me empurrou. Eu caí no chão de terra do quintal, do lado do vestido queimando, as cinzas voando no ar, cinzentas, pretas, girando no vento como borboletas mortas. O cheiro de tecido queimado, cheiro acre, amargo, de coisa bonita que virou nada, invadiu meu nariz, minha garganta, meus pulmões. Cheiro que eu nunca mais esqueci. Cheiro que até hoje, 46 anos depois, quando sinto qualquer coisa parecida, me leva de volta para aquele quintal. Me joga no chão de novo. Me faz sentir a terra quente nas palmas das mãos e as cinzas flutuando na frente dos olhos. Agora tenta casar sem vestido. Vai na igreja de trapo. Vê se o teu pedreiro te quer de trapo. Virou as costas, saiu pela porta, entrou no carro e foi embora, sem olhar para trás, sem hesitar, sem um segundo de remorso na cara, porque Severino não sentia remorso, Severino sentia posse. E quando a posse escapa, o dono destrói o que não pode mais ter. É assim com gente doente. Se eu não posso ter, ninguém tem. Eu fiquei no chão, com as cinzas do vestido na frente, pedaços de renda queimada voando no vento quente de março, o cheiro, o sol e o silêncio mais pesado que eu já senti na vida, mais pesado que o silêncio de 20 anos trancada, mais pesado que o silêncio depois da morte da minha mãe, porque era o silêncio de quem perde o último fio de esperança de ser amada pelo pai. Era o silêncio de quem entende, de uma vez por todas, que aquele homem nunca amou. Nunca. O que ele sentia não era amor. Era propriedade. E proprietário, quando o escravo foge, não chora de saudade. Queima o que sobrou. Eu tentei juntar os pedaços com as mãos. Os pedacinhos de renda queimada. Os farelos de tecido preto e cinzento. Como se pudesse colar de volta. Como se pudesse reconstruir o vestido com os dedos trêmulos. Mas cinza não volta a ser vestido. Assim como palavra cruel não volta a ser silêncio. E mão que destrói o sonho de uma filha não volta a ser mão de pai. Não sei quanto tempo fiquei ali. Sei que o sol estava batendo forte. Sei que as cinzas foram esfriando. Sei que as lágrimas foram secando no rosto sujo de fuligem. E sei que dentro de mim, naquele chão de quintal, alguma coisa morreu para sempre. A esperança de ter um pai morreu. A esperança de ouvir um "eu te amo" da boca de Severino morreu. A esperança de ser levada no altar morreu. Tudo morreu junto com o vestido. Tudo virou cinza. Tudo virou fumaça que subiu para o céu de Campina Grande e se misturou com o azul e desapareceu. Assim como o amor que eu achava que meu pai tinha por mim, nunca existiu de verdade. Era ilusão, fumaça. E fumaça, quando sobe, não volta. O Valdomiro voltou às 9h30, com as alianças no bolso da calça. Entrou em casa sorrindo, o sorriso de noivo, o sorriso de homem que vai casar em 6 horas com a mulher que ama. Chamou: "Terezinha, peguei as alianças, vai ficar lim." Parou, porque a casa estava vazia, a porta dos fundos aberta. Ele foi pro quintal e me viu. Eu estava sentada no chão, do lado das cinzas. O fogo já tinha apagado faz tempo. Só restavam pedaços pretos e cinzentos do que foi vestido branco. E eu sentada ali do lado, chorando sem som. Só lágrima escorrendo pelo rosto sujo de cinza. O rosto sujo porque eu tinha tentado juntar os pedaços com as mãos e a fuligem tinha grudado nos dedos, nas palmas, no rosto. O Valdomiro olhou para mim, para as cinzas, para o vestido que não existia mais. E entendeu, sem eu falar uma palavra, porque em 4 meses de bilhete debaixo do açúcar eu tinha contado tudo do meu pai. Ele sabia da mercearia, do cinto, do cabelo preso, da janela de São João. Ele sabia do que Severino era capaz. E quando viu as cinzas, soube exatamente o que tinha acontecido. E ele não gritou, não xingou, não esmurrou parede, não chutou nada, não disse: "Eu vou matar teu pai." Nada disso. Nada de raiva descontrolada, nada de violência. O Valdomiro fez uma coisa que eu não esperava. Uma coisa simples. Tão simples que dói de lembrar pela beleza.
Ele sentou no chão, do meu lado, no quintal, do lado das cinzas, encostou o ombro no meu e ficou ali, em silêncio, 5 minutos inteiros, sem dizer nada, eu chorando, ele quieto, os dois sentados no chão do quintal no dia do casamento sem vestido de noiva, juntos no meio das cinzas. E, meus queridos, aqueles 5 minutos de silêncio disseram mais do que qualquer palavra do mundo. Disseram: eu tô aqui, eu não vou embora, eu tô do teu lado, não importa o que queimaram, eu tô aqui. Depois de 5 minutos, ele levantou, limpou as mãos na calça, me olhou e disse, com a voz mais calma e mais firme que eu já ouvi na vida, voz de homem que já tomou a decisão e ninguém vai mudar: fica aqui, eu volto em 1 hora, não sai daqui, não faz nada, só espera. Valdomiro, o vestido, eu sei, fica aqui. Saiu, pegou a bicicleta velha, de quadro azul, que ele usava para ir para o trabalho todo dia. Montou e pedalou, rápido, sumiu na esquina da rua, e eu fiquei, no quintal, sentada no chão, com as cinzas, esperando sem saber o quê. Sem saber se ele ia voltar com outro vestido, com uma desculpa, com uma notícia ruim, com nada, contando os minutos. Cada minuto pesava 1 hora. Cada minuto eu pensava: será que ele vai desistir de mim? Será que ele vai olhar para essas cinzas e pensar que não vale a pena? Que casar com a filha de um homem doente que cruza 100 quilômetros para queimar vestido não vale o trabalho? 10 minutos. 20. 30. 40. 47. Ele voltou em 47 minutos. Eu sei por que contei cada um, cada segundo de cada minuto. Voltou de bicicleta, suado, ofegante, mas não estava sozinho. Atrás dele vinham 14 pessoas, a pé, de bicicleta, de carroça, de sandália, de chinelo, de pé no chão. 14 pessoas do bairro Bodocongó que largaram o que estavam fazendo numa manhã de sábado para vir na minha casa. A dona Socorrinha, a dona do vestido queimado, que veio com os olhos vermelhos de raiva e uma sacola na mão. O Tomás, o padrinho, com a esposa Zefinha. 4 colegas de obra do Valdomiro, Bill, Nenê, Cícero e Damião. Homens de mão grossa que não sabiam costurar, mas sabiam carregar. A vizinha da frente, Dona Graça, com agulha e linha no bolso do avental. A vizinha do lado, Dona Carminha, com tesoura e bolo de milho. O dono do bar da esquina, seu Zé Preto, com 3 garrafas debaixo do braço. A costureira do bairro, Dona Nazinha, com sacola de tecido e olho de profissional que já calculava as medidas antes de entrar no quintal. E mais 3 mulheres que eu não conhecia. Costureiras amigas da Nazinha que ela foi buscar correndo quando o Valdomiro bateu na porta dela e disse: Dona Nazinha, o pai da minha noiva queimou o vestido dela. A senhora sabe costurar vestido de noiva em 6 horas? Todos entraram no quintal. Viram as cinzas. Viram eu no chão. E ninguém disse coitada. Ninguém disse que horror. Ninguém disse nada de pena. Porque aquele grupo não veio para sentir pena. Sentir pena é fácil. Sentir pena qualquer um faz sentado no sofá. Aquele grupo veio para fazer. Veio para resolver. Veio para construir em cima das cinzas. O Valdomiro disse: Terezinha, levanta. Eu levantei, com as pernas bambas, com o rosto sujo, com o coração destruído. O casamento é às 4 da tarde, são 10 da manhã, a gente tem 6 horas. Teu pai queimou um vestido, a gente vai fazer outro. A dona Nazinha, a costureira, 60 e tantos anos, óculos de fundo de garrafa, dedos ágeis e certeiros, abriu a sacola. Dentro tinha tecido. Tecido branco. Não era renda fina como o da Socorrinha. Era algodão. Algodão liso, simples, de trama apertada. Mas branco. Branco limpo. Branco novo. Eu tinha esse corte guardado para fazer lençol, ela disse. Lençol espera. Noiva não espera. A dona Socorrinha abriu outra sacola. Dentro tinha renda. Renda de bilro, feita à mão, delicada, bonita. Tirou da toalha da mesa dela. A toalha que ficava na mesa da sala todo dia, que ela bordou com as próprias mãos durante meses.
Cortou a renda da toalha ali na hora, com tesoura e sem remorso. A mesa come sem toalha, noiva não casa sem renda. A dona Graça trouxe linha branca e agulha fina. A dona Carminha trouxe tesoura de costura, alfinete e fita métrica. As 3 costureiras amigas da Nazinha trouxeram dedal, linha de arremate, elástico e botão de madrepérola que uma delas tirou do próprio vestido de domingo. E começaram. Na sala da minha casa, a casinha de 2 cômodos sem reboco, com chão de cimento e telhado de telha-vã, 6 mulheres sentaram no chão. No chão, meus queridos, porque não tinha mesa de costura, não tinha bancada, não tinha ateliê. Tinha o chão de cimento de uma casa de pedreiro. E naquele chão, com tecido branco, renda de toalha de mesa, agulha, linha e dedal, 6 mulheres começaram a costurar um vestido de noiva. Do zero. Em 6 horas. Para uma mulher que elas mal conheciam, para uma mulher cujo pai tinha queimado o vestido dela no dia do casamento. Porque essas mulheres entenderam uma coisa que meu pai nunca vai entender. Que ninguém salva ninguém sozinho. Que a gente se salva em comunidade, em grupo, em corrente de mão dada. Uma mulher sozinha no chão do quintal com cinza é derrota. 6 mulheres sentadas no chão costurando vestido de noiva é revolução. A dona Nazinha cortou o molde no olho, sem fita métrica. Me olhou de cima a baixo, calculou com o olhar de 40 anos de profissão e cortou o tecido no chão com a tesoura firme. Meu olho é a fita métrica mais precisa de Campina Grande, ela disse. E era. Aquela mulher cortou um vestido inteiro no olho e quando eu vesti, coube perfeitamente. Nem largo nem apertado. Perfeito. 40 anos de experiência são melhores que qualquer fita. A dona Socorrinha costurou a renda na barra. Renda de bilro da toalha dela, costurada ponto por ponto com agulha fina e linha branca, com a paciência de quem sabe que cada ponto é um gesto de amor. As outras mulheres dividiram as tarefas, 2 nas laterais, uma nas mangas, uma no decote, uma nos acabamentos. Mão por mão, ponto por ponto, conversa baixa, riso nervoso, concentração, café que a dona Carminha fez e serviu em caneca de alumínio, e o vestido foi tomando forma. Enquanto as mulheres costuravam dentro de casa, o Valdomiro saiu de novo, com o Tomás e os 4 colegas de obra, Bill, Nenê, Cícero e Damião. 5 homens de bicicleta e 1 de carroça saíram pelo Bodocongó e pela estrada de Queimadas catando flor. Flor do campo, flor silvestre, margarida branca que nascia na beira da estrada, cravo do mato de cor forte, flor de mandacaro, aquela flor linda e impossível que nasce no cacto mais feio e mais resistente do sertão. Flor que nasce na seca, na pedra, na adversidade, igual a mim, igual a essa história. O Valdomiro juntou tudo, fez um buquê, com as mãos de pedreiro, mãos grossas, calosas, acostumadas com tijolo, com cimento, com argamassa, mãos que nunca tinham montado buquê na vida, amarrou com barbante, barbante de obra. O mesmo barbante que ele usava para alinhar parede. Buquê de flor do mato amarrado com barbante de pedreiro. Sem fita de cetim, sem papel de seda, sem loja de florista. Flor da beira da estrada com barbante de construção. E, meus queridos, aquele buquê era a coisa mais bonita que eu já vi. Porque não foi comprado, foi catado, com amor, com suor, com urgência. Com as mãos de um homem que, em vez de chorar do meu lado nas cinzas, levantou e foi buscar flores na estrada. O seu Zé Preto, dono do bar da esquina, homem grande, barrigudo, de bigode grosso e coração mole, trouxe 3 garrafas de cachaça e 2 de refrigerante. Pro brinde, noiva sem brinde não é casamento. A dona Carminha, além de ajudar com a tesoura, fez um bolo. Bolo de milho com coco ralado, o que ela tinha em casa. Não era bolo de casamento de 3 andares com glacê e noivinhos de porcelana em cima. Era bolo de vizinha. Bolo de milho feito no forno de lenha em forma de alumínio amassada. Mas era bolo, e era feito com amor. E amor, meus queridos, é o único ingrediente que não tem na receita, mas que muda o gosto de tudo. Comida feita com raiva é amarga.
Comida feita com obrigação é sem sal. Comida feita com amor alimenta até a alma. Às 3 da tarde, 1 hora antes do casamento, o vestido ficou pronto. As 6 mulheres levantaram do chão. Com as costas doendo, os dedos furados de agulha, os joelhos duros de ficar sentadas no cimento por 5 horas. Esticaram o vestido, seguraram no ar pelas mangas. E olharam. E era lindo. Meus queridos, era lindo de chorar. Não era o vestido da Socorrinha. O de renda fina que guardou por 13 anos e que meu pai queimou em 10 segundos. Era diferente. Era outro vestido. Era algodão branco, com renda de bilro tirada de toalha de mesa. Costura feita à mão por 6 mulheres em 5 horas no chão de cimento de uma casa sem reboco. Tinha linha torta em alguns lugares, onde a mão apertou demais porque a costureira estava nervosa com o prazo. Tinha ponto desigual, onde 2 costuras de mãos diferentes se encontraram e não combinaram perfeitamente. Tinha uma manchinha de café que a Dona Graça derrubou sem querer quando tropeçou na caneca de alumínio, e que elas disfarçaram com uma florzinha de tecido bordada em cima. Era imperfeito, e era o vestido mais bonito que já existiu em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, no mundo inteiro. Porque não foi feito por costureira de loja fina com máquina importada e manequim de porcelana. Foi feito por vizinhas, por mulheres simples. Por mãos que lavam roupa no tanque, que fazem bolo de milho, que bordam toalha, que cortam tecido no olho. Mulheres que não me conheciam direito. Me conheciam de bom dia na rua e boa tarde na mercearia. Mas que ouviram que o pai da noiva queimou o vestido dela no dia do casamento e disseram: não, isso não. Essa mulher vai casar de branco. Nem que a gente tenha que tirar renda da própria toalha, sentar no chão de cimento e costurar contra o relógio. Essa mulher vai casar, e vai casar bonita. Porque nenhum pai controlador vai ter o poder de destruir o dia de uma mulher quando tem 6 mulheres dispostas a reconstruir. Às 4 da tarde, eu estava na porta da igreja de São José, no Bodocongó, de vestido branco de algodão com renda de toalha, cabelo solto. Comprido, ondulado, castanho, bonito, brilhando no sol de março. Pela primeira vez numa ocasião importante, cabelo solto. Sem meu pai para mandar prender. Sem elástico, sem trança, sem coque, livre no vento. Buquê de flor do mato na mão, margarida, cravo silvestre, flor de mandacaru, tudo amarrado com barbante de pedreiro. O Valdomiro estava no altar, de camisa social branca emprestada do Tomás, que era do mesmo tamanho, calça preta de tergal, sapato lustrado com graxa que o Bill emprestou, olho verde brilhando na luz que entrava pelo vitral da igreja, sorrindo. Daquele sorriso largo, aberto, honesto, que faz rugas bonitas no rosto comprido dele. O sorriso que eu amo há 46 anos. O sorriso que me salvou. Eu entrei na igreja sozinha, sem pai para me levar no altar. Sem braço de homem me conduzindo, sem dono me entregando para outro dono, como se eu fosse mercadoria mudando de prateleira. Andei pela nave, pequena, 8 bancos de cada lado, chão de cimento alisado, paredes brancas com imagens de santos, sozinha. Cada passo meu, cada decisão minha. Os sapatos de salto baixo batendo no cimento, o vestido roçando nas pernas, o cabelo balançando nas costas, o buquê perfumando o caminho. Livre, livre como nunca fui, livre como merecia ter sido a vida inteira. Os 30 convidados de pé nos bancos, as 6 costureiras na primeira fila, chorando todas, porque mulher que costura vestido de noiva em 5 horas no chão e depois vê a noiva entrando na igreja com aquele vestido chora. Não tem como não chorar. A dona Nazinha tirou os óculos de fundo de garrafa para enxugar as lágrimas com o avental. A dona Socorrinha soluçava alto, sem vergonha. A dona Graça apertava as mãos de emoção tão forte que os dedos ficaram brancos. O padre Antônio, pároco do Bodocongó, homem velho de cabelo branco e voz rouca, fez a cerimônia. Curta, simples, como a gente tinha pedido. As alianças emprestadas do Tomás e da Zefinha, os votos padrão do rito católico. Sim, eu aceito. Sim, eu aceito.
2 palavras que mudaram minha vida inteira. 2 palavras que selaram minha liberdade diante de Deus, do padre e de 30 pessoas que largaram o sábado para ver uma mulher fugida casar com um pedreiro de olho verde. Quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", o Valdomiro me puxou pela cintura com aquela mão grande de pedreiro e me beijou. Beijou devagar. Beijou de olho fechado. Beijou como quem diz, "Eu te prometo tudo." Na frente de todo mundo. Na igreja. De vestido branco de algodão com renda de toalha. De cabelo solto. De mulher livre. A festa foi no quintal da casa. O mesmo quintal onde as cinzas do vestido queimado ainda estavam no canto. Ninguém limpou. Não deu tempo. Não era prioridade. A gente festejou do lado das cinzas. Do lado da destruição do meu pai. Bolo de milho com coco da dona Carminha. Cachaça do Zé Preto servida em copinho de plástico. Refrigerante quente porque não tinha geladeira. Forró no rádio de pilha. Volume no máximo. Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro. O rádio que meu pai não me deixava ouvir tocando no meu casamento. As vizinhas dançando no terreiro. Os colegas de obra batendo palma. O Tomás e a Zefinha rodando de braço dado. O seu Zé Preto cantando desafinado mas feliz. E o Valdomiro me tirou para dançar. No quintal. No terreiro de terra batida. Do lado das cinzas. Me puxou pela mão. Colocou a outra mão na minha cintura. E a gente dançou forró. No radinho de pilha. De vestido branco com manchinha de café. De cabelo solto. No mesmo quintal onde meu pai me jogou no chão 8 horas antes. As cinzas do vestido queimado estavam ali no canto. Pretas, cinzentas, mortas. E eu tava dançando. Viva, solta, livre, e o vestido novo, o vestido de 6 mulheres, de toalha de mesa e barbante de pedreiro, rodava, branco, imperfeito, lindo. Rodava no vento quente de março de Campina Grande, como bandeira de vitória. Porque era isso que ele era. Não era só vestido, era bandeira. Bandeira de mulher que levantou das cinzas. Bandeira de comunidade que se junta para proteger. Bandeira de amor que constrói em vez de destruir. Mas o Valdomiro não tinha terminado. O vestido e o casamento foram a resposta para o dia. A resposta para a vida veio depois. Silenciosa, firme, definitiva. Do jeito que o Valdomiro faz tudo. Sem barulho, sem espetáculo, sem violência. Com calma de pedreiro que sabe que a melhor parede é a que demora mais para subir. Na semana seguinte ao casamento, o Valdomiro foi em Guarabira. Sozinho, sem me contar. Pegou carona num caminhão de carga que fazia a linha e foi. Eu só soube anos depois, muitos anos depois, quando um dia perguntei por que meu pai nunca mais apareceu. Por que nunca mais bateu na porta. Por que nunca mais mandou recado. Porque simplesmente sumiu da minha vida como se eu realmente tivesse morrido. O Valdomiro me contou, sentado na varanda da nossa casa, de noite, com o rádio tocando baixinho e os grilos cantando no quintal. Me contou com aquela voz calma dele, sem drama, sem orgulho, como quem conta coisa simples. Mas não era simples, era a coisa mais bonita e mais forte que um homem já fez por mim. Ele entrou na mercearia. Meu pai estava atrás do balcão, sozinho. As prateleiras de arroz, feijão, açúcar, o cheiro de querosene e cachaça, a balança de ferro, tudo igual. Os dois se olharam. Pedreiro e comerciante, genro e sogro, libertador e carcereiro. "O que tu quer aqui, pedreiro?" O Valdomiro não respondeu na hora. Foi até o balcão, olhou para os produtos nas prateleiras, olhou para o meu pai e disse com uma voz que não era de briga, não era de ameaça, não era de raiva, era de sentença. Voz de juiz, voz de quem já julgou e já condenou. "Seu Severino, o senhor foi na minha casa no dia do casamento da sua filha. O senhor tirou o vestido de noiva do guarda-roupa, levou para o quintal e queimou, na frente dela. O senhor jogou ela no chão e disse que ela nunca ia casar enquanto o senhor tivesse vivo." Pausa. "A sua filha casou, de vestido branco, que 6 mulheres costuraram em 5 horas no chão da minha casa. Mulheres que não conheciam ela, mas que fizeram mais pela sua filha num dia do que o senhor fez em 20 anos.
pausa. Agora eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Uma coisa só. E o Senhor vai ouvir. E nunca mais vai esquecer. O Valdomiro tirou do bolso da camisa uma foto. Foto do casamento. Eu de vestido branco de algodão com renda de toalha. Cabelo solto, sorrindo, do lado dele. Na porta da igreja de São José. Colocou a foto em cima do balcão. Na frente do meu pai. E meu pai olhou. Olhou para a foto da filha que ele disse que morreu. Viva, de branco, sorrindo, feliz. A sua filha tá feliz. Pela primeira vez na vida, seu Severino. Pela primeira vez em 20 anos, a sua filha tá feliz. Ela solta o cabelo todo dia, seu Severino. O cabelo que o senhor mandava prender, ela solta. E fica linda. Ela ouve rádio. O rádio que o senhor proibia, ela ouve. E dança. Dança forró na sala da minha casa com o rádio no último volume. Ela ri. Ri alto. Ri de verdade. Ela sai na rua sozinha. Vai na feira. Escolhe o que quer comprar. Conversa com quem quer conversar. Ela é livre. E isso, seu Severino, é a pior coisa que eu podia fazer com o senhor. Não é bater. Não é ameaçar. Não é queimar a mercearia. Não é violência. É isso. A felicidade da sua filha, sem o senhor. Porque o senhor passou 20 anos dizendo que ela precisava do senhor. Que sem o senhor ela não era nada. Que sem o senhor ela ia se perder. E eu tô aqui para dizer, sem o senhor ela virou mulher. Mulher casada, mulher feliz, mulher livre. E o senhor? O senhor é o quê? Um velho sozinho atrás de um balcão, vendendo açúcar pra gente que finge respeitar o senhor, mas que já sabe que a filha do seu Severino fugiu com o pedreiro e tá mais feliz do que nunca. O senhor queimou o vestido dela. Eu construí outro. O senhor trancou ela. Eu abri a porta. O senhor disse que ela morreu. Ela tá mais viva do que nunca. Então essa é minha vingança, seu Severino. E é a única vingança que eu vou fazer. Não é fogo, não é porrada, não é grito. É a felicidade da sua filha. É eu dar para ela, todo dia, tudo que o senhor negou por 20 anos. Carinho, respeito, liberdade, rádio, forró, cabelo solto, riso. E cada vez que a Terezinha sorrir, o senhor perde. Cada vez que ela soltar o cabelo no vento, o senhor perde. Cada vez que ela dançar forró na minha sala, o senhor perde. Cada vez que ela sair na rua sozinha e livre, o senhor perde. O senhor vai morrer sabendo que perdeu. Que a filha que o senhor tratou como bicho é mais feliz do que o senhor jamais vai ser. E isso, seu Severino, é pior que qualquer fogo, porque fogo apaga. Felicidade não. O Valdomiro pegou a foto de volta, guardou no bolso. Olhou para o meu pai, que estava parado atrás do balcão, mudo, com a cara de quem levou sentença de morte sem tiro, e saiu da mercearia, sem levantar a voz, sem levantar a mão, sem olhar para trás, com a calma de pedreiro que sabe que a melhor construção é a que se faz em silêncio. Tijolo por tijolo, dia por dia, sorriso por sorriso. Meu pai nunca mais apareceu. Nunca. Em 20 anos. Não foi no batizado do Raimundo, nosso primeiro filho. Não foi no batizado da Lúcia, nem do Marcos. Não mandou carta, não mandou recado, não ligou, não perguntou pelos netos que ele nunca conheceu. Viveu 20 anos sozinho naquela casa de Guarabira, atrás do balcão da mercearia, vendendo arroz e açúcar pra gente que falava dele pelas costas. Porque a história da filha que fugiu com o pedreiro e do vestido queimado correu Guarabira inteira. E o respeito que Severino tinha acabou. Não de uma vez, devagar, como vela derretendo. O homem de Deus, o membro da Legião de Maria, o contribuinte do padroeiro, virou o velho que queimou o vestido da filha. E morreu com esse título. Morreu em 98, derrame. Sozinho na casa de Guarabira. Sem esposa, a minha mãe morreu em 70. Sem filhos por perto, porque eu fui a única filha, não tive irmãos. Morreu sozinho como viveu. Os vizinhos acharam o corpo dias depois pelo cheiro. Morreu atrás do mesmo balcão onde vendia açúcar e controlava a vida da filha. Morreu no mesmo lugar
onde o Valdomiro colocou a foto do casamento e disse a verdade que Severino não queria ouvir. Que felicidade é a pior vingança do mundo. Eu soube da morte dele por uma vizinha de Guarabira, que ligou para outra vizinha de Campina que me contou. O Valdomiro perguntou, sentado do meu lado na varanda: "Tu quer ir no enterro?" Eu pensei por um longo minuto e disse: "Não. Ele disse que eu morri para ele. Então, ele morreu para mim. E não fui. E não me arrependo, porque perdão é uma coisa e submissão é outra. Eu perdoei meu pai. Perdoei pela minha paz, não pela dele. Perdoei porque carregar raiva é carregar peso morto, e eu já carreguei peso demais na vida. Mas ir no enterro de um homem que queimou o vestido de noiva da própria filha, que me jogou no chão, que me trancou por 20 anos, que tentou destruir o dia mais bonito da minha vida, isso não é perdão, isso é masoquismo, e eu já sofri demais para ter masoquismo no meu currículo. 46 anos de casamento, meus queridos. 46. Quase meio século. O Valdomiro tem 71 anos. Eu tenho 68. A gente mora aqui em Campina Grande, no Novo Cruzeiro. Saímos do Bodocongó e compramos essa casa em 95, com o dinheiro que o Valdomiro juntou em quase 20 anos de pedreiro. Ele construiu a casa inteira, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. Levou 2 anos para terminar porque fazia nos finais de semana e à noite, depois do trabalho na obra dos outros. Mas cada parede subiu firme. Cada laje foi nivelada com perfeição. Cada telha foi colocada com cuidado. Porque o Valdomiro constrói como vive, devagar, firme, sem pressa e sem erro. A casa é amarela, eu que escolhi a cor. Amarelo alegre, amarelo de sol, amarelo de flor de ipê. Porque eu passei 20 anos numa casa de parede branca sem vida e jurei que minha casa ia ter cor. 3 quartos, um nosso, um que era dos filhos e hoje é de visita, e um que virou meu cantinho de costura e crochê. Cozinha grande com janela para o quintal. Janela sempre aberta, porque eu detesto janela fechada. Varanda com rede de balanço. Rede onde o Valdomiro cochila de tarde depois do almoço e onde eu sento de noite para ver as estrelas. E o quintal com o meu jardim. Cravo, rosa, jasmim. As flores que meu pai não me deixava ter. Cada flor que eu planto é um não silencioso para o meu pai. Cada pétala que abre é uma vitória minha. Cada perfume que o vento carrega é a prova de que cinza vira jardim quando a gente rega com amor. Tivemos 3 filhos. Raimundo, 44 anos, trabalha com transporte em João Pessoa, casado com a Sandra, me deram 2 netos, Pedro, de 12 anos, e Helena, de 8. O Raimundo puxou para o pai, alto, magro, quieto, trabalhador, de poucas palavras e muito gesto. Lúcia, 41 anos, professora de escola pública aqui em Campina, casada com o Edilson, que é contador, me deram 3 netos, Sofia, de 15, Lucas, de 11 e a pequena Clara, de 6. A Lúcia puxou para mim, cabelo ondulado, olho mel, língua afiada e coração mole. E Marcos, 37, trabalha num mercado grande no Recife, casado com a Patrícia, me deram 2 netos, Davi, de 9 e o Mateus, de 5. O Marcos é o palhaço da família, herdou o riso do pai e a teimosia da mãe. 7 netos. 7. A casa enche no domingo de almoço de família. A cozinha vira bagunça bonita. Panela grande no fogão com baião de 2. Arroz, feijão de corda, queijo coalho derretido, nata de leite por cima. Galinha guisada no molho grosso de tomate com cheiro verde. Macaxeira cozida com manteiga de garrafa. A manteiga que eu mando buscar de Guarabira porque a do Brejo é a melhor. Bolo de macaxeira com coco ralado e leite condensado, que é a especialidade da Lúcia. Cuscuz de milho no prato de barro. E suco de caju. O caju do Nordeste que não tem igual no mundo. A mesa grande que o Valdomiro fez com sobra de madeira de obra. Mesa de 6 lugares que a gente estica para 12 com banquinho e cadeira emprestada. Barulho, riso, criança correndo pelo corredor, neto brigando com neto, nora reclamando de filho, genro dormindo no sofá e o rádio ligado. Sempre ligado. Forró, sempre forró. A gente não desliga o rádio nessa casa,
Nunca. O rádio é símbolo. O rádio é liberdade. O rádio é a trilha sonora da minha vida depois da prisão. E o Valdomiro me tira para dançar na cozinha. Aos 71 anos, com o joelho doendo e a coluna reclamando, ele me puxa pela mão, coloca a outra mão na minha cintura e dança forró comigo entre o fogão e a geladeira. Os netos riem, a Lúcia filma no celular, o Raimundo balança a cabeça, a Sandra aplaude e eu danço, de cabelo solto, com o homem de olho verde que sentou no chão do meu lado quando o mundo desabou e disse: "Fica aqui, eu volto em 1 hora." Minha rotina é simples, meus queridos. Acordo cedo, por costume de nordestina que não sabe dormir até tarde. Faço o café com leite no coador de pano. O café passado no coador é mais gostoso que de máquina, e ninguém me convence do contrário. Como minha tapioca com manteiga de garrafa e queijo coalho grelhado na frigideira. Depois venho para o quintal regar as flores e conversar com elas. De manhã, 2 vezes por semana, vou na feira com o Valdomiro. A gente vai de pé, porque é perto, e volta de carroça do seu Antônio, que faz frete por R$ 5. De tarde faço crochê sentado na varanda. Faço toalhinha de mesa, sousplate, caminho de mesa, tudo encomendado pelas vizinhas e pelas mulheres do grupo de oração. O Valdomiro fica do lado ouvindo rádio e comentando jogo de futebol com a paixão de quem nunca jogou bola na vida, mas que entende mais que técnico. De noite a gente assiste novela. Ele reclama que é mentira e eu digo que por isso mesmo é bom, porque na vida real a gente já teve drama demais. Nas quartas-feiras eu vou no grupo de mulheres da igreja de Nossa Senhora da Conceição aqui no bairro. A gente se reúne no salão paroquial para rezar o terço, tomar café com bolo e conversar sobre a vida. Somos umas 15 mulheres, todas senhoras de cabelo branco e história comprida. A dona Marinete, a mais velha do grupo, 84 anos, viúva 3 vezes e com uma língua tão afiada que até o padre tem medo. A dona Josefa, que faz o melhor bolo de rolo do Nordeste, fino, enrolado perfeito, recheio de goiabada que derrete na boca. A irmã Paulina, que coordena o grupo, freira moderna que usa calça jeans debaixo do hábito e que sabe ouvir e aconselhar sem julgar. Essas mulheres são minha família de fé, minha rede, meu apoio. As mulheres que me ensinam todo dia que a vida depois da tempestade existe e é bonita. O vestido, o de algodão com renda de toalha, eu guardo até hoje, num baú de madeira, no quarto, no cantinho entre o guarda-roupa e a cômoda. Tá amarelado pelo tempo, tá com cheiro de anos guardados. Não naftalina, porque eu não uso naftalina, uso saquinho de cravo e canela. Tem a manchinha de café disfarçada de florzinha de tecido. Tem ponto torto na manga direita, tem linha desigual na barra. Tem marca de dedal na renda. E é a coisa mais valiosa que eu tenho nessa casa. Mais que os móveis, mais que a televisão, mais que qualquer joia, qualquer ouro, qualquer papel. Porque aquele vestido não é tecido, é prova, é documento, é certidão de nascimento da minha liberdade. Prova de que 6 mulheres que eu mal conhecia sentaram no chão de cimento da minha casa e costuraram um futuro para mim em 5 horas. Prova de que o Valdomiro viu as cinzas e, em vez de desistir, em vez de chorar, em vez de dizer "não tem jeito", montou numa bicicleta e foi buscar solução. Prova de que meu pai tentou destruir o dia mais importante da minha vida e não conseguiu, porque ele queimou um vestido. Mas não queimou as mãos que costuraram outro, queimou o tecido. Mas não queimou coragem, queimou renda, mas não queimou amor. E amor, meus queridos, não queima. Amor é a única coisa nesse mundo que o fogo não consome. Pode jogar fósforo, pode jogar querosene, pode jogar lenha. Amor não pega fogo. Amor apaga fogo. Amor reconstrói. Amor costura. Amor amarra buquê com barbante. Amor senta no chão do lado de quem está destruído e diz: "Fica aqui, eu volto." Quando a minha neta Sofia, 15 anos, filha da Lúcia, menina esperta de olho vivo e pergunta afiada, me perguntou uma vez por que eu guardo aquele vestido velho no baú, eu contei a história, toda, do começo ao fim. A mercearia,
O cabelo preso, a janela de São João, os bilhetes debaixo do açúcar, a fuga de madrugada, o caminhão na estrada, meu pai batendo na porta, o vestido queimado, as cinzas no quintal, as 6 mulheres no chão, o algodão, a renda de toalha, o buquê de barbante, a igreja, o forró do lado das cinzas. Ela ouviu de boca aberta, sem piscar, de olho arregalado. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por uns segundos, que para uma menina de 15 anos é muito silêncio. Depois disse: Vó, e o que o vovô fez quando viu a senhora chorando do lado das cinzas? Minha filha, ele sentou do meu lado, em silêncio, no chão, do lado das cinzas, e ficou ali 5 minutos sem dizer nada. Só ficou. Depois levantou, me olhou e disse: Fica aqui, eu volto em 1 hora. E voltou. Em 47 minutos. Com 14 pessoas, tecido branco e flor do mato. E isso é amor, vó. Minha filha, amor não é só dizer eu te amo. Dizer eu te amo é fácil. Qualquer boca diz. Amor é ver a mulher no chão do lado do vestido queimado e, em vez de chorar junto, levantar e ir buscar outro vestido. Amor é resolver. Amor é ação. Amor é mão de pedreiro amarrando buquê com barbante. Amor é olho verde que olha para a cinza e enxerga casamento. Amor é bicicleta pedalada com pressa para buscar vizinha costureira. Amor é sentar no chão de cimento e costurar vestido em 5 horas para desconhecida. Teu avô não me deu anel de brilhante, não me deu lua de mel em praia bonita, não me deu carro, nem mansão, nem viagem de avião. Teu avô me deu um vestido de algodão com renda de toalha de mesa, costurado por 6 vizinhas no chão da sala em 5 horas, e um buquê de flor do mato amarrado com barbante de obra. E é o melhor presente que eu já ganhei na vida, porque veio junto com a frase mais bonita que um homem pode dizer para uma mulher no pior dia da vida dela. Fica aqui, eu volto em 1 hora. E ele voltou, e tá voltando todo dia, há 46 anos. Todo dia ele volta, com o sorriso, com o olho verde, com a mão gentil. Todo dia. Então, meus queridos, minhas queridas, agora que vocês ouviram minha história inteira, eu quero falar do fundo do meu coração. Quero falar para quem está aí do outro lado da tela e se enxergou em alguma parte do que eu contei. Quero falar para a mulher que está com o cabelo preso agora, para a mulher que está assistindo pela janela, para a mulher que está pesando arroz na mercearia de alguém e achando que essa é a vida inteira. Se você está vivendo numa situação onde alguém te controla a roupa, o cabelo, a voz, as amizades, os passos, os sonhos, a hora de dormir, a hora de comer, o direito de rir, eu quero que você saiba, isso não é amor. Controle não é cuidado, posse não é proteção, ciúme obsessivo não é prova de afeto, é prova de doença, é prova de que aquela pessoa não te enxerga como gente, te enxerga como coisa. E coisa não tem vontade, não tem voz, não tem direito. Você tem. Você tem vontade, tem voz, tem direito, tem escolha. Eu passei 20 anos achando que era normal, que pai era assim mesmo, que era porque ele me amava demais, que era cuidado exagerado, que era proteção forte. Não era. Era prisão. E prisão que se faz com o nome de amor é a mais perigosa de todas, porque a gente nem percebe que está presa. A gente acha que é normal. Acha que todo mundo vive assim. Acha que é o jeito dele. Acha que é cultura, costume, tradição. Não é. É abuso. Abuso disfarçado de amor é o veneno mais lento e mais mortal que existe, porque não mata o corpo, mata a alma. Mata a vontade, mata o sonho, mata a mulher por dentro e deixa funcionando por fora. Máquina. Sem vida. Eu escapei porque um pedreiro de olho verde me disse: todo mundo tem escolha. E eu escolhi. Escolhi fugir de madrugada com uma sacola. Escolhi dizer não pro meu pai pela primeira vez na vida. Escolhi viver. Escolhi soltar o cabelo. Escolhi ouvir rádio. Escolhi dançar forró. Escolhi ser mulher. Escolhi ser livre. E não foi fácil. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida.
Cada passo doeu, cada decisão custou suor, lágrima e medo. Ver o vestido queimado quase me destruiu. Ficar no chão do quintal com as cinzas quase me apagou. Mas eu não apaguei, porque a brasa que minha mãe acendeu com as últimas palavras dela, não deixa teu pai te apagar, não se apagou. E não vai se apagar nunca, porque brasa de mãe não apaga, brasa de mãe é eterna. Meu pai queimou meu vestido. 6 mulheres costuraram outro. Meu pai me trancou por 20 anos. Um pedreiro de olho verde abriu a porta. Meu pai disse que eu morri. E eu nunca estive tão viva. Nunca. Porque morrer de verdade não é fechar o olho. Morrer de verdade é viver sem liberdade. E eu já morri assim por 20 anos. Agora eu tô viva. Viva de verdade. Com cabelo solto, rádio ligado, flor no quintal e forró na cozinha. Então, se você tá numa situação parecida, se tá presa dentro da própria casa, se tá presa dentro de um casamento que mais parece cadeia, se tá presa dentro de um relacionamento onde alguém te controla e chama isso de amor, eu te peço, minha filha, procura ajuda. Fala com alguém, uma vizinha, uma amiga, uma irmã, uma assistente social, um padre, uma freira, qualquer pessoa de confiança, porque a porta existe, a escolha existe, às vezes está escondida, às vezes parece impossível, mas existe. Eu sou a prova viva de que existe. Eu saí, e vivi, e sou feliz, e tô aqui 68 anos depois, regando flor no quintal e contando minha história para milhões de pessoas. Se isso não é prova de que tem saída, eu não sei o que é. A vida depois do controle é possível, é bonita, é cheia de cor, de cheiro de jasmim, de rádio ligado, de forró na cozinha, de neto correndo no corredor, de café com tapioca de manhã, de vestido amarelado num baú que conta a história mais bonita do mundo, a história de que o amor verdadeiro não queima, não tranca, não controla. Amor verdadeiro constrói. Tijolo por tijolo. Ponto por ponto. Flor por flor. Dia por dia. 46 anos por 46 anos. E agora, meus amores, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se essa história mexeu com vocês, se vocês sentiram alguma coisa aqui dentro do peito enquanto me ouviam, raiva do meu pai, ternura pelo Valdomiro, gratidão pelas 6 costureiras, esperança pela minha liberdade, eu quero que vocês façam 3 coisas por essa vovó agora, nesse instante, sem esperar. Primeiro, se inscrevam nesse canal. Aperta o botão de inscrever agora, nesse segundo, e ativa o sininho de notificação. Porque toda semana tem história nova aqui, história de mulher que sobreviveu, que lutou, que venceu. E eu preciso de vocês do meu lado para continuar tendo forças de abrir meu coração. Cada inscrição é uma mão que me segura. Cada sininho é um abraço. Segundo, deixa um like bem forte nesse vídeo, aperta com vontade, porque cada like leva essa história para mais uma mulher que precisa ouvir. Mais uma mulher que tá na janela achando que não tem saída. O like de vocês é a minha voz chegando mais longe. E terceiro, e esse é o mais importante de todos, meus queridos, prestem atenção. Escreve aqui nos comentários a palavra liberdade. Escreve liberdade em letra maiúscula. Grande, bonita, forte. Para mostrar para essa vovó que você ficou até o final. Para mostrar que você acredita que toda mulher merece ser livre. Para criar uma corrente de liberdade tão grande, tão forte, tão bonita, que nenhum pai controlador, nenhum marido violento, nenhum homem doente consiga queimar. Escreve liberdade. Faça isso agora. Não espera nem mais um minuto, porque liberdade não espera. Liberdade é agora. Eu conto minha história não para receber pena, meus queridos. Não é isso. Pena não me serve para nada. Pena não constrói vestido. Pena não planta flor. Eu conto porque acredito que minha voz pode chegar no ouvido de alguma mulher que tá trancada agora. Que tá com o cabelo preso, a saia comprida e o sonho guardado debaixo do travesseiro. Que tá olhando a vida pela janela, achando que nunca vai poder sair. Que tá ouvindo Tu é minha e achando que é amor. Eu quero que essa mulher saiba, eu também achava. Eu também achava que era amor. Eu também achava que era normal.
E não era. E eu saí. E vivi. E sou feliz. E tô aqui, com o cabelo solto no vento de Campina Grande, contando minha história para quem quiser ouvir. Minha dor virou história. Minha história virou alerta. E meu alerta virou abraço para quem precisa ouvir que a porta existe. Isso aqui não é entretenimento, meus queridos. Não é novela. Não é ficção. É conscientização. É prevenção. É uma mão estendida de uma vovó de 68 anos que sabe o que é viver presa e o que é viver livre. E que escolheu usar a voz que o pai calou por 20 anos para gritar para todo mundo ouvir. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém. Nunca. Jamais. Nem filha é propriedade de pai. Nem esposa é propriedade de marido. Nem mulher é propriedade de homem nenhum. Ninguém é dono de ninguém. E quem diz que é, tá doente. E doença se trata, não se obedece. Se você ou alguém que você conhece está passando por situação parecida, busque ajuda. Em todo o país do mundo, em toda cidade, em toda comunidade, existem pessoas e organizações prontas para estender a mão. Não fique em silêncio. O silêncio protege quem machuca, nunca protege quem sofre. Eu me calei por 20 anos e quase me perdi por dentro. Quase apaguei. Quase virei cinza como o vestido. Quando abri a boca, quando disse não pela primeira vez, minha vida começou de verdade. A minha voz, que foi calada por 20 anos, hoje fala para milhões. E cada palavra que eu digo é uma revanche contra o silêncio. A dignidade e o respeito são valores que não têm fronteira. Não importa onde você mora, que língua você fala, que cultura te criou. Nenhuma cultura justifica controle sobre outro ser humano. Nenhuma tradição autoriza posse sobre uma mulher. Nenhum amor de verdade tranca, queima e destrói. Se tranca, não é amor. Se queima, não é amor. Se controla, não é amor. É doença. E de doença a gente se cura, ou pelo menos se afasta. Quando eu olho para o meu jardim de tardinha, com o sol descendo atrás das casas de Campina Grande e pintando o céu de laranja e rosa, com o jasmim soltando perfume no ar morno da Paraíba e o cravo vermelho brilhando na última luz do dia, eu penso em tudo que vivi. Penso na mercearia, na janela de São João, no cabelo preso, no cinto nas costas, nos bilhetes debaixo do açúcar, na fuga de madrugada, no caminhão na estrada, no olho verde no escuro, no bora. No vestido queimado, nas cinzas voando, nas 6 mulheres no chão de cimento, no vestido de algodão com renda de toalha e manchinha de café, no buquê de barbante, na igreja, no beijo, no forró do lado das cinzas, na vingança silenciosa do Valdomiro, na foto no balcão, na felicidade como arma, nos 46 anos, nos 3 filhos, nos 7 netos, na casa amarela, no jardim, no regador velho, na vida. E agradeço. Agradeço a Deus que nunca me largou mesmo quando eu achei que Ele tinha esquecido de mim. Agradeço a minha mãe, que com as últimas palavras acendeu a brasa que me salvou. Agradeço ao Valdomiro, que sentou no chão do meu lado e voltou em 47 minutos com 14 pessoas e um plano. Agradeço às 6 costureiras do Bodocongó, que tiraram renda da própria toalha e sentaram no chão para costurar o futuro de uma estranha. Agradeço ao seu Zé Preto pela cachaça do brinde. A Dona Carminha pelo bolo de milho. Ao Tomás pelas alianças emprestadas. Agradeço a cada flor que abre no meu jardim toda manhã. Agradeço a cada forró que o rádio toca na minha cozinha. Agradeço ao cabelo solto no vento. A liberdade, que é a coisa mais simples e mais preciosa que existe nesse mundo. Tão simples que quem sempre teve nem percebe que tem. E tão preciosa que quem perdeu sabe que vale mais que todo o ouro do mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês, de cada uma. Da vovó Terezinha, lá de Campina Grande, Paraíba, do bairro Novo Cruzeiro, da casa amarela com jardim na frente. Com todo o amor desse coração velho que já sofreu, já chorou, já sentou no chão do lado de cinza de vestido queimado, mas que nunca, nunca, em 68 anos, parou de bater. E que bate mais forte agora, 46 anos mais forte, com cheiro de jasmim e som de forró.
E pro Valdomiro, se por acaso ele estiver assistindo esse vídeo, sei que não tá, porque ele tá ali na varanda de rede, ouvindo o jogo no rádio AM e reclamando do juiz como faz todo sábado. Mas se um dia alguém mostrar pra ele, eu quero que ele saiba. Obrigada, Valdomiro. Obrigada por ir na mercearia do meu pai comprar cigarro que tu nem fumava mais só pra me ver. Obrigada pelos bilhetes debaixo do açúcar. Obrigada por escalar o muro do meu quintal de madrugada para deixar o último bilhete no meu travesseiro. Obrigada por me esperar no caminhão até o sol nascer. Obrigada por dizer bora quando eu subi. Obrigada por colocar o braço na frente do meu pai. Obrigada por sentar no chão do meu lado quando o vestido virou cinza. Obrigada por dizer, fica aqui, eu volto em 1 hora. Obrigada por ter voltado em 47 minutos, com 14 pessoas, e tecido branco, e flor do mato, e barbante. Obrigada por me fazer dançar forró do lado das cinzas. Obrigada por ir na mercearia do meu pai e dizer a verdade que precisava ser dita. Obrigada por construir essa casa tijolo por tijolo. Obrigada pelos 3 filhos, pelos 7 netos, pelos 46 anos. Obrigada por cada manhã que eu acordo e tu tá ali do lado, com o olho verde e o sorriso de rugas, me olhando como se eu ainda fosse a moça do balcão da mercearia. Eu te amo, Valdomiro, de cabelo solto. Pra sempre, de cabelo solto.